Você já teve a experiência de estar conversando com alguém no telefone, totalmente envolvido na conversa, e depois de um tempo, perceber que a ligação havia caído e você estava falando sozinho? Esse cenário simples ilustra como às vezes nossas orações podem parecer não estar se conectando, não por falha na linha com Deus, mas talvez por barreiras do nosso lado. Assim como verificamos o sinal, a bateria ou até mesmo discamos o número novamente para restabelecer a conexão da ligação, existem passos que podemos tomar para garantir que nossas orações estejam alinhadas para serem recebidas, prontas para a resposta atenta de Deus. Hoje, examinaremos 3 razões importantes pelas quais nossas orações podem parecer não ter resposta, mergulhando nas Escrituras em busca da verdade. Essas verdades podem nos ajudar a aprimorar nossa forma de orar. Por isso, acompanhe até o final, esteja aberto para aprender e comprometa-se a se autoavaliar e fazer ajustes significativos em sua prática de oração. Essa atitude resultará em bênçãos e transformações profundas em sua jornada espiritual. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 29, nos ensina que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos, destacando a importância do nosso alinhamento espiritual na recepção das nossas orações. Isso nos lembra que um coração que busca a justiça e está em harmonia com Deus é ouvido atentamente pelo nosso Pai Celestial. A nossa justiça, que é alcançada pela fé em Cristo, e uma vida alinhada com a vontade de Deus, é como o sinal forte das nossas orações, garantindo que elas não só sejam enviadas, mas também ouvidas e atendidas por Deus. Ao explorarmos não apenas as barreiras que podem impedir nossas orações, mas também as chaves para uma vida de oração mais profunda e eficaz, que ressoa com o coração de Deus, somos inspirados pela certeza de que nossas orações, feitas em justiça, são recebidas com atenção pelo nosso Pai Celestial, que anseia por responder aos clamores dos seus filhos. A primeira razão pela qual muitas vezes sentimos que nossas orações não são respondidas é o pecado não confessado, que cria uma barreira na comunicação. A Escritura é clara sobre o impacto do pecado em nosso relacionamento com Deus. Em Isaías 59, versículo 2, lemos: "Mas as suas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus, e os seus pecados esconderam o rosto dele de você, de modo que ele não ouvirá." Este verso destaca o princípio espiritual de que o pecado cria uma separação entre nós e Deus, prejudicando nossa comunicação com Ele. Podemos imaginar nosso coração como um jardim, assim como as ervas daninhas podem invadir um jardim, sufocando a vida das plantas que deveriam florescer. O pecado não confessado pode dominar nossos corações, prejudicando nosso crescimento espiritual e enfraquecendo nossas orações. A prática da confissão é comparável a remover as ervas daninhas deste jardim, eliminando as barreiras que impedem nossas orações de chegarem a Deus. Quando confessamos nossos pecados, buscando o perdão, estamos limpando o caminho, assegurando que nossas orações possam ascender sem obstáculos. 1 João, capítulo 1, versículo 9, também nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa enfatiza que a confissão não apenas restaura nossa comunhão com Deus, mas também nos purifica, tornando nossos corações solo fértil para Sua palavra e para que nossas orações prosperem. A confissão e o arrependimento não são apenas sobre evitar consequências negativas, mas sobre abraçar a plenitude de um relacionamento com Deus, limpando os obstáculos que bloqueiam nossos caminhos espirituais, permitindo que a água viva da presença de Deus flua livremente em nossas vidas. A beleza desse processo é que nunca é tarde para começar.
Não importa por quanto tempo deixamos o pecado crescer em nossos corações como ervas daninhas. A misericórdia e o perdão de Deus estão sempre disponíveis para nós. A confissão também envolve afastar-se de comportamentos pecaminosos e voltar-se para a justiça de Deus. É uma jornada de crescimento contínuo, onde cada passo de confissão e arrependimento nos aproxima do coração de Deus. Ao tornar isso uma prática regular em nossas vidas, veremos que nossas orações refletem um entendimento mais profundo da vontade de Deus, um maior alinhamento com seus desejos e uma confiança mais firme em suas promessas. Manter um diário de oração pode ser uma ferramenta prática e útil nesse processo. Escrever nossas orações, confissões e reflexões sobre as Escrituras pode trazer clareza e responsabilidade, ajudando-nos a identificar padrões em nossa vida espiritual e áreas onde precisamos da orientação e do perdão de Deus. Além disso, serve como um registro tangível da fidelidade de Deus, permitindo-nos olhar para trás e ver como Ele respondeu às nossas orações e trabalhou em nossas vidas ao longo do tempo. Meus irmãos, recordem-se do poder de um coração humilde diante de Deus. Vamos nos esforçar para manter nossos jardins espirituais livres das ervas daninhas do pecado, para que nossas orações possam subir sem obstáculos e nosso relacionamento com Deus possa prosperar. Tomemos um momento agora para refletir sobre nossas próprias vidas, identificar áreas onde o pecado não confessado pode estar criando barreiras para nossas orações e nos apresentar diante de Deus em confissão e arrependimento, confiando em seu amor e misericórdia infalíveis para nos purificar e nos aproximar dele. A segunda razão significativa que pode impedir nossas orações de serem respondidas é a dúvida ou a falta de fé. Tiago 1, versículos 6 e 7, nos lembra do papel crucial da fé na oração, enfatizando que devemos pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, instável e inconstante, sem receber nada do Senhor. Esses versículos destacam o impacto perturbador da dúvida em nossas orações, comparando-a a um navio lançado pelas ondas, instável e sem direção. Essa analogia não apenas ilustra a turbulência da dúvida, mas também ressalta a importância de ancorar nossa fé em Deus. Sem fé, nossas petições perdem a convicção necessária para alcançar os céus, assim como um navio sem âncora fica à mercê do mar. A fé, portanto, é o pilar de nossa vida de oração, estabilizando e guiando nossas súplicas a Deus. O desafio de superar a dúvida é profundo. Ele toca o âmago de nossa jornada espiritual. Hebreus 11, versículo 1, define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esta definição nos chama a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando sua realização não é imediatamente perceptível. É um convite para crer no caráter de Deus, em sua bondade, poder e amor, mesmo diante de circunstâncias que parecem contradizer essas verdades. Um exemplo notável de fé diante da dúvida é encontrado na história de Abraão. Romanos 4, versículos 20 e 21, relatam que ele não vacilou na fé diante da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. A fé de Abraão não era passiva, era ativa e dinâmica, fundamentada na convicção da fidelidade de Deus e na crença de que ele cumpriria sua palavra, mesmo na ausência de evidências concretas. Isso ilustra o poder transformador da fé sobre a dúvida. Cultivar essa fé requer um esforço intencional para nos mergulharmos na palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como enfatiza Romanos 10, versículo 17. Ao nos dedicarmos ao estudo das Escrituras, fortalecemos nossos corações contra as sementes da dúvida,
encontrando inspiração nos testemunhos daqueles que caminharam antes de nós na fé. Além disso, é crucial nos cercarmos de uma comunidade de crentes que possa nos encorajar, orar conosco e lembrar-nos da fidelidade de Deus quando nossa fé é abalada. Ademais, a fé não é apenas uma questão de crença, ela se manifesta por meio de nossas ações. Tiago 2, versículo 26, nos lembra que, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso significa que a verdadeira fé se traduz em ações e expressa a nossa confiança em Deus, influenciando como vivemos, nos relacionamos com os outros e enfrentamos desafios. Quando nossas ações refletem nossa fé, reafirmamos nossa confiança na soberania de Deus, e nossas orações são fortalecidas por essa convicção. Ao considerarmos o impacto da dúvida em nossas orações, sejamos motivados pelo entendimento de que até a menor semente de fé tem o poder de mover montanhas. Comprometamo-nos a nutrir nossa fé por meio do estudo das Escrituras, da comunhão com outros crentes e de uma vida guiada pela vontade de Deus. Lembremo-nos de que a fé não é a ausência de dúvida, mas a escolha de confiar em Deus apesar de nossas incertezas, confiantes em seu caráter inabalável e suas promessas infalíveis. A razão número 3 são as motivações equivocadas, priorizando desejos pessoais sobre a vontade de Deus. Uma terceira razão pela qual nossas orações podem parecer sem resposta é a presença de motivações erradas por trás delas. Tiago 4, versículo 3 nos alerta: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esse versículo ressalta a importância das motivações por trás de nossas petições a Deus. Quando nossas orações são impulsionadas por desejos egoístas ou alinhadas apenas com nossos interesses pessoais, elas estão em conflito com a vontade de Deus e, portanto, encontram obstáculos para serem atendidas. É crucial distinguir entre desejos legítimos e motivações egoístas ao apresentarmos nossas petições a Deus. Ele deseja que compartilhemos nossas necessidades e desejos com Ele, pois é um Pai amoroso que se preocupa conosco. No entanto, a chave está em alinhar nossos desejos com a vontade de Deus, submetendo nossos pedidos à sua soberania e sabedoria. Isso requer uma mudança de perspectiva, passando de uma abordagem centrada em nós mesmos para uma abordagem centrada em Deus. Um exemplo poderoso desse princípio é encontrado na vida de Jesus, quando ele enfrentou a perspectiva angustiante de sua crucificação. Em Mateus 26, versículo 39, Jesus ora: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração revela a profunda submissão de Jesus à vontade do Pai, colocando os desejos do Pai acima de seus próprios desejos. Embora seja compreensível que Jesus preferisse evitar a dor e o sofrimento da cruz, sua maior preocupação era cumprir o propósito de Deus, mesmo que isso significasse sacrifício pessoal. Ao aplicarmos esse princípio às nossas próprias vidas de oração, devemos examinar nossos corações em relação às motivações por trás de nossas petições. Estamos buscando a glória de Deus e o avanço de seu reino? Ou estamos buscando apenas conforto pessoal e satisfação? Estamos dispostos a aceitar a resposta de Deus, mesmo que não corresponda exatamente aos nossos desejos, confiando em sua sabedoria e amor? Uma prática útil é começar nossas orações com uma rendição sincera à vontade de Deus, reconhecendo sua soberania e confiando em seu plano perfeito, mesmo quando não entendemos totalmente.
Isso não significa que não podemos expressar nossas necessidades e desejos a Deus. Pelo contrário, significa que colocamos esses pedidos diante dele com um coração aberto, permitindo que ele molde nossas vontades para que estejam alinhadas com as dele. Além disso, buscar a orientação do Espírito Santo em nossas orações é essencial, pois ele nos ajuda a discernir a vontade de Deus e a orar de acordo com ela. Romanos 8, versículos 26 e 27, nos assegura que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo não apenas nos ajuda a orar de maneira eficaz, mas também intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, garantindo que nossas orações estejam alinhadas com seus propósitos eternos. Ao adotarmos essa abordagem, experimentaremos uma nova dimensão de conexão com Deus em nossas orações, alinhadas não apenas com nossos desejos, mas principalmente com os propósitos e planos soberanos de Deus para nossas vidas. Se você chegou até aqui, acredite que Deus está te ouvindo e respondendo de acordo com sua vontade soberana. Mantenha-se firme na fé. Continue buscando a Deus em oração e permita que Ele guie cada passo de sua jornada espiritual. Que sua paz e sua presença sejam uma constante em sua vida, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Amém.